continua com um plano de expansão grande, ela é um negócio que vai continuar crescendo, nossa ambição, assim, no longo prazo, não posso dar data aqui, o pessoal me cobra que é empresa de capital aberto, é mais de 5 mil lojas e está indo muito bem. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do UOL Líderes. Eu sou Mariana Desidério e o nosso convidado hoje é Ricardo Mussa, CEO da Raízen. A Raízen é a maior produtora de etanol de cana-de-açúcar do mundo. Também é dona dos poços Shell no Brasil e uma das donas da rede de mercados OXXO. Na última safra, a Raízen faturou 246 bilhões de reais. Ricardo, seja bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Ricardo, hoje o mundo está discutindo a necessidade da gente buscar fontes de energia e combustíveis de fonte limpa, né, e renováveis. Onde que os biocombustíveis e o etanol se situam nessa discussão? Então, assim, Mariana, esse é um tema, assim, o etanol já é uma realidade. Eu vejo muitos países discutindo alternativas, mas o Brasil já tem uma alternativa. Então, quando a gente eu vou em alguns fóruns, eu vejo o pessoal falar eu tenho um projeto para 2035, assim, o Brasil já vem com esse projeto há muitos anos e já funciona. Então, acho que a discussão agora é como fazer o etanol não só para o Brasil, mas para outros países do mundo ser uma realidade. Eu acho que o Brasil é um bom exemplo do que já dá certo. Então, nessa agenda toda de transição energética, a gente está muito na frente em relação aos países. Acho que os outros países não têm alternativas que o Brasil já construiu há muitos anos, né? E na sua visão, que acompanha esse mercado tão mais de perto, né, quão longe a gente está de ter, de fato, uma predominância de fonte de energia limpa e quais são os entraves para a gente avançar nessa questão? Então, assim, a grande dificuldade hoje é quando você pega tem muita gente falando de eletrificação, né, uma forma de você conseguir energia limpa, mas o mais difícil é como é que você armazena energia para fazer todos os tipos de motorizações, por exemplo, funcionarem. Então, acho que o grande desafio do carro elétrico é a bateria. No caso do etanol, a gente já tem uma bateria, que é o próprio etanol. Então, o etanol ele tem uma densidade energética muito grande, né? Então, você consegue transportar o produto para longas distâncias, você consegue armazenar energia e ela é renovável ao mesmo tempo. Então, assim, os entraves hoje que eu vejo é disponibilidade de produto. Então, quando você fala Eu tive, por exemplo, um pouco tempo atrás no Japão, a grande dificuldade do Japão, por exemplo, quando ele fala de adotar o etanol como combustível, é que não tem etanol suficiente. Então, hoje no Brasil a gente tem, mas para descarbonizar o resto do mundo, a gente não tem capacidade de produção ainda para descarbonizar todo o resto do mundo. Então, acho que vão ter alguns setores que vão migrar para o etanol mais rapidamente. Vou dar um exemplo que é a novidade. O avião, né? O combustível de aviação, você não consegue ver nenhum cenário no curto prazo de eletrificação de um avião. E para descarbonizar a aviação, você precisa de um combustível líquido renovável. E tem um combustível que é o Sustainable Aviation Fuel, que é em inglês, que é o combustível sustentável de aviação, que ele vem ou de óleo usado de restaurante, que não tem quantidade suficiente, ou vem do etanol. Então a gente é a primeira empresa do mundo, aqui do Brasil, a Raízen, que conseguiu aprovar o etanol como o feedstock, ou seja, como o produto que vai ser usado para conversão em combustível de aviação. Então tem uma demanda nova aparecendo para o etanol, Mariana, que é o combustível de aviação. Essa demanda não existia. Então acho que o mesmo impacto que teve o carro flex para o setor de combustíveis e para o setor do etanol há exatos 20 anos atrás, eu estou vendo hoje acontecer com o SAF, que é o Sustainable Aviation Fuel. É uma demanda nova para descarbonizar um setor difícil de descarbonizar, mas é que o Brasil tem um protagonismo para isso. Então, acho que esses entraves têm muita coisa tecnológica. Um exemplo que eu tenho aqui também muito bacana é o etanol de segunda geração. Eu não sei se o ouvinte conhece, mas o etanol de primeira geração é aquele que você faz do caldo da cana, aquele que você vai na feira, aquele caldo da cana, você pode fazer etanol ou açúcar. Aí a gente criou uma tecnologia agora que você pega o bagaço, sabe quando depois que você faz o caldo da cana, sobra o bagaço. Aí a partir do bagaço, você põe uma enzima e a enzima transforma o bagaço em etanol. Então, quando você faz isso, vou dar um exemplo na nossa empresa, a gente aumenta em 50% a produção de etanol sem um pé de cana a mais. Então você perguntou do entrave. Tem um entrave tecnológico que a gente está passando a barreira tecnológica de produzir mais etanol na mesma área plantada.
com emissões ainda menores. Então isso tudo é fruto de desenvolvimento, de investimento, mas os entraves são mais entraves tecnológicos e outros também são governamentais. Você tem alguns países do mundo que têm restrição ao produto por desconhecimento, porque não tem a fonte local, querem garantir abastecimento local. Teve a guerra da Ucrânia com a Rússia, então o pessoal quer garantir fornecimento local. Mas nessa história toda, o que eu vejo hoje é muito mais demanda do que a gente consegue atender, seja para carro, seja para plásticos, seja para químicos, seja para aviação e assim por diante. Então a demanda só cresce, mas a produção ainda não está acompanhando no mesmo ritmo. Tem mais demanda do que oferta hoje. Quero entender um pouco mais sobre o momento da Raízen hoje. Quais são os investimentos que vocês estão prevendo para os próximos 12 meses? Qual que é o foco de vocês agora? A grande estrela nossa agora é o etanol de segunda geração. Esse é um projeto antigo, é uma tecnologia que começou a ser desenvolvida fora do Brasil, que é o etanol celulósico, aquilo que eu expliquei. É o etanol que você faz a partir do bagaço da celulose da cana-de-açúcar. Esse projeto, Mariana, começou há mais de 8 anos atrás, até antes da formação da Raízen. A própria Shell já desenvolvia isso em outros países e muitas empresas do mundo conseguiram fazer o etanol de segunda geração em laboratório. Ninguém conseguiu fazer em escala industrial. Há cerca de 2 anos atrás, a gente conseguiu, na nossa planta lá em Piracicaba, fazer uma planta muito bem sucedida em escala industrial. E aí foi que a gente teve a ideia, vamos expandir. Então a gente começou fez um grande projeto de expansão, a gente fez o IPO da companhia, levantamos os recursos no mercado financeiro e a gente está com um plano agora de construção de 20 plantas. A gente já vendeu 9 plantas, ou seja, é um projeto que é tanta demanda que as plantas que a gente está construindo já nascem praticamente toda vendida, que é difícil, né, no mercado quando você pega no mercado como esse, já ter a garantia do volume, a garantia do preço. E a gente está hoje em construção com 5 plantas, né, em paralelo. A segunda planta nossa fica pronta agora no mês de setembro, no final do mês, uma planta muito grande aqui também no interior de São Paulo. E assim vai. Então, você pegar a grande estrela de crescimento nosso tem sido o etanol de segunda geração, que é esse novo produto 100% exportado, muito dele sendo dedicado para o combustível de aviação e com uma pegada de carbono muito baixa. Mas tem outras coisas que a gente está fazendo também. Um outro subproduto nosso, que a gente transformou num produto muito rico, é o biogás, né? Que o pessoal chama de biometano, mas é a forma onde você pega... Quem já foi numa usina de cana-de-açúcar, você tem a vinhaça. Vinhaça é quando você faz o esmagamento da cana e tira o caldo da cana, sobra um produto chamado vinhaça, que é como se fosse uma água, onde ela ainda, como o processo produtivo não é super eficiente, sobra matéria orgânica na vinhaça. Então, a cada litro de etanol que eu produzo, eu faço 12 litros de vinhaça. Aí essa vinhaça, a gente antigamente retornava para o campo para fazer irrigação, e agora a gente começa a colocar essa vinhaça numa lagoa, de uma forma simples, né? Nessa lagoa você põe uma bactéria, a bactéria come a matéria orgânica, você envolve essa lagoa como se fosse uma grande bexiga, né? Estou simplificando a conversa aqui. E aí a bactéria, ela transforma a matéria orgânica num biogás. Esse biogás você captura e você injeta na rede para substituir o gás natural, pode substituir o diesel na frota. Então é a mesma lógica do etanol de segunda geração, que é você produz, com tecnologia, você pega um resíduo que era jogado fora para fazer energia renovável. Então, as duas grandes projetos nossos, o etanol de segunda geração e o biogás, são os grandes projetos da companhia nos próximos 12 meses, que a gente está em fase aqui de construção, inauguração, tudo ao mesmo tempo, né? E continua entregando o que a gente fazia antes, de combustível, cana, eletricidade, açúcar, assim por diante, né? E essas 20 usinas que vocês estão projetando, estão construindo, isso significa um investimento de quanto? Cada planta é na faixa de 1,2 bilhões de reais. Então, você vai colocar, vão ser 24 bilhões, 25 bilhões de reais de investimento. É muito grande. Então, a gente já está nessa fase agora, já tem aprovados, por exemplo, esse ano mesmo, se pegar todos os investimentos da Raízen nesse ano safra que a gente está vivendo agora, entre construção de planta, renovação de canavial, são quase 12 bilhões, 13 bilhões de reais no único ano. Então, ou seja, é muito investimento gerando emprego aqui. Por isso que eu falo, eu tenho um orgulho enorme, porque é tecnologia brasileira, investimento no Brasil, gera emprego no Brasil, é para exportação que gera divisa, reduz emissões, combate a mudança climática.
Então, assim, é um projeto que dá orgulho de falar em casa, porque eu não me lembro de um projeto tão bacana na minha carreira de estar tocando como esse projeto. E os carros elétricos, eles têm avançado rapidamente aí no mundo, né, na Europa principalmente, no Brasil não tão rapidamente assim, né? E algumas pessoas que acompanham esse mercado dizem até que um dos motivos para eles não avançar, para o carro elétrico não tá avançando tanto no Brasil ainda, é que aqui a gente tem o etanol. Na sua visão, o etanol acaba sendo um entrave para os carros elétricos? A gente vai ver esse avanço dos carros elétricos aqui? São duas coisas. Nos países, você pega nos países nórdicos, europeus, tal, como eles não têm outra alternativa para a descarbonização, os próprios governos, os países estão patrocinando a eletrificação. Então, se você comprar um carro na Europa, você tem um incentivo do governo. Comprou um carro elétrico, o governo vai lá e te dá um dinheiro para te auxiliar na compra. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Aqui no Brasil, como a gente não tem um problema ambiental como tem nos outros países, a gente já tem o etanol, não faz sentido para o governo gastar o dinheiro do governo patrocinando o carro elétrico, porque a sociedade hoje não precisa disso, né? Então, a migração do carro elétrico no Brasil, na minha visão, ela vai acontecer porque o consumidor vai querer, não porque o governo vai dar algum incentivo, diferente dos outros países. Agora, para o consumidor querer, ele tem que ter um preço competitivo, e hoje o carro elétrico é muito caro. Então, para mim, tem uma questão, por que o Brasil vai avançar de forma mais demorada? Porque no Brasil, o governo tem outras prioridades, está certo. Se você não tem nenhum benefício para a sociedade, porque o governo ele tem que construir escola, estrada, infraestrutura, não tem que gastar. Então, o etanol não é aquele empecilho. Como o Brasil já tem uma solução, o Brasil não precisa ter essa agenda como tem outros países do carro elétrico. Agora, eu acredito muito no carro híbrido, que você consegue ter o benefício do carro elétrico, híbrido a etanol. O carro que eu uso aqui é um carro híbrido a etanol. Aí é o melhor dos mundos, porque você tem o benefício da eficiência do motor elétrico, você tem o etanol como combustível verde, a eficiência do motor aumenta muito, ao invés de você fazer 8 km com litro, você vai chegar a fazer 20 km com litro, e aí você consegue ter um carro muito bom. E a eletrificação ela demanda um investimento em infraestrutura muito grande, você tem que ter investimento na toda a redistribuição e assim por diante. Agora, vai ter espaço para os dois. Tanto é que a gente está investindo no Shell Recharge, nos nossos postos, para oferecer para o cliente, olha, tem um carro elétrico, está aqui o ponto de recarga, tem um carro etanol, está aqui, tem um carro gasolina, tem a V-Power. Então, a gente tem que oferecer para o cliente e acompanhar a transição energética. Mas no Brasil, Mariana, vai ser mais demorado do que vai ser em outros países. Mas acho que ela virá. Com o tempo, o consumidor vai migrando e a tecnologia vai evoluindo. Por isso que a gente tem que estar em todos os setores, né? A gente tem que olhar o nosso posto como ponto de loja de conveniência, de recarga, de combustível, de parada. Então, e eu acredito muito ainda, não sei se o pessoal viu aí, no carro elétrico a hidrogênio. Porque aí você vai ter para mim, aí a solução definitiva para mim, ainda está um pouco longe de acontecer tecnologicamente, porque o problema do carro elétrico é a bateria. A bateria é pesada, o que você faz com ela no descarte dela? Ela é cara. Agora, a beleza do carro elétrico é o motor elétrico, que é super eficiente. E tem uma tecnologia que transforma o etanol em hidrogênio, que chama reformador. E o etanol em hidrogênio, o hidrogênio para virar eletricidade é fácil. Então você consegue ter um carro elétrico cuja bateria do carro elétrico é o etanol. Aí você une o melhor dos dois mundos. É isso que a gente tem feito aqui na Universidade de São Paulo, é desenvolver um reformador numa escala maior para provar que é possível transformar o etanol em hidrogênio. Então, para mim, o futuro mesmo da mobilidade é o hidrogênio. E da onde vai ser a fonte de hidrogênio? Se vocês pegarem a fórmula química do etanol, tem muito hidrogênio no etanol. Então, de novo, você pega energia solar, capturou ela no formato de bagaço, transformou ela em etanol, ela está lá armazenada, como se o etanol fosse uma... Aí você só precisa transformar essa energia em eletricidade. E o reformador é isso que ele faz. Então, acho que o futuro é brilhante também. Quando você fala assim, você tem medo da eletrificação? Eu falo, não, a eletrificação para a nossa empresa é mais oportunidade, que vai trazer oportunidade de recarga, vai ter oportunidade de etanol virar hidrogênio, a gente vender energia elétrica e assim por diante, né?
E o etanol, estamos falando aqui de todas as vantagens, né? As vantagens competitivas que o etanol tem. Ainda assim, e me corrija se eu estiver errada, mas a sensação que eu tenho é de que ele não é tão difundido no mundo, né? O Brasil, no carro dos carros, no Brasil a gente usa bastante, mas isso não é uma realidade em outros países do mundo. O que gera, entrava o uso? Tem duas coisas, assim, nem no Brasil, mas se você pegar, a gente como tem rede de postos, a gente olha muito, a gente conhece muito o consumidor. A gente pegou um exemplo no estado de São Paulo, onde mais de 90, olha, eu vou falar os números arredondados aqui, mais de 95% da frota de São Paulo é flex. Ou seja, praticamente todos os carros aqui em São Paulo podem optar entre o etanol e a gasolina. A gente pegou os últimos 5 anos aqui no estado de São Paulo e mesmo o etanol estando mais barato do que a gasolina na média, tem momentos do ano que ele está mais caro, mas na média do ano ele ficou mais barato que a gasolina, porque hoje é a paridade de 70%. Se o preço do etanol está 70% do preço da gasolina, o consumidor deveria optar por um ou por outro. Mesmo o etanol estando abaixo do preço da gasolina, somente 56% dos consumidores optaram pelo etanol. Teve quase metade dos consumidores não foram para o etanol, mesmo ele sendo ambientalmente melhor. Ele deixa o seu carro mais possante, porque o etanol tem uma octanagem maior, ou seja, o carro rende mais em termos de potência, e mais barato. Então tem consumidor que não sabe, porque ou ele não foi educado, ou ele ainda tem aquela visão do passado, porque o etanol não era bom, tal. Então tem muita falta de conhecimento. Então para mim tem falta de conhecimento no Brasil. No resto do mundo tem muita questão política, de dependência dos países de um contra o outro, e tem uma questão de desconhecimento. Eu acho que a gente faz um marketing muito ruim do nosso produto, e acho que a gente como país também não se vende tão bem. Então, mas agora, aquilo que eu falei, eu acho que também pensar o etanol virar uma commodity global é tanto volume que eu acho que a gente não tem nem condição de atender. Então, o que eu estou vendo hoje é que o etanol está indo cada vez para mercados mais de nicho, o que não é ruim, porque o mercado de aviação, o mercado de plástico, o mercado industrial, farmacêutico, assim por diante. Então, eu não sei também se a gente depende como país de que outros países migrem para o etanol. Eu acho que já tem demanda suficiente aqui interna, então eu não acho que esse é um problema, mas respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente faz um marketing ruim. Pouca gente conhece o etanol a fundo dos benefícios, porque na minha visão, se ele é um produto que é melhor ambientalmente e deixa o seu carro melhor, ele deveria ser vendido a prêmio. E mesmo descontado a gasolina, o consumidor ainda prefere a gasolina, que para mim está errado. Porque a gente não está explicando para ele direito qual que é o benefício do etanol. Porque você compara, outro dia eu vi uma reportagem mostrando capitais do mundo que são muito poluídas e pegaram uma capital na Índia, que se não me engano era Delhi, e aí mostrava que durante a pandemia a capital da Índia, como os carros pararam de circular, o pessoal conseguia ver o Everest pela primeira vez, depois de 20 anos. Porque é tão poluída. Aí você vê uma capital como São Paulo, tem uma super capital, a gente não tem... Acho que a capital de São Paulo, em termos de poluição, se eu não me engano, o número é 1.200 alguma coisa, ou seja, a gente está com etanol há muitos anos. Então, assim, a gente tem algo que outros países não têm, que é um ambiente muito mais limpo por causa do etanol. E a gente não valoriza isso como brasileiro. Então, se você perguntar, se perguntar para a média dos brasileiros, não vão valorizar o etanol como deveriam valorizar. Em outros países é impressionante, porque o resto está pagando prêmio hoje para tentar chegar onde o Brasil já está. Eu pego às vezes aqui, Mariana, eu pego as metas da minha companhia de descarbonização, o que eu já contribuo hoje com descarbonização para o meio ambiente, eu vejo empresas colocando metas para 2050. Então, assim, é como se a empresa, sabe, tem empresa gigante no mundo aí, multinacional, que fala, a meta dela em 2050 é onde eu estou hoje. Então, assim, a gente está num outro patamar, até como país, eu acho que a gente fala pouco e dá pouco valor, entendeu? Acho que primeiro, quando o brasileiro começar a dar mais valor para isso, até talvez o gringo vai valorizar também. A gente tem que, quando entrar numa roda de conversa, quem está escutando aqui a gente, tem que botar um gringo na conversa aí e falar, de onde você é? Pô, eu estou num país que polui muito menos que o seu. Então me respeita aqui, porque na contribuição para mudanças climáticas eu estou fazendo um papel maior que o seu, entendeu? Porque eu acho que a gente tem algo que pouca gente tem, né? E de novo, tudo isso sem subsídio do governo. Por quê? Porque a planta é eficiente, porque a gente consegue fazer com custo competitivo e aí criou um negócio que
assim, acho que muitos países pagariam muito para ter o que o Brasil já tem hoje, né? Além de produzir etanol e dos postos Shell, vocês também são donos da rede Oxo, né? Que virou, todo mundo olha para o lado, encontra na esquina, pelo menos em São Paulo, uma loja Oxo que eventualmente não estava lá antes. Vocês estavam com um plano super agressivo de crescimento em 2023, né? Me lembro que tinha uma loja por dia. Uma loja por dia, né? Continua assim. Quero entender quais são os planos para 2024, para os próximos 12 meses, se vão continuar nessa expansão, se buscam outros mercados também. Boa. A Oxo é um negócio muito bacana. A gente achou, a primeira coisa, eu acho que a gente achou o sócio certo. O nosso sócio, que é a Fenza, que é uma empresa mexicana, eles têm mais de 19 mil lojas Oxo no México. Então, assim, eles conhecem esse negócio como ninguém, trouxeram a ideia para a gente se juntou com eles. Então, nossa sociedade hoje é nas lojas Oxo e na Select. Então, quando você vê Select no posto, Shell pertence à nossa JV junto com a Oxo. E aí, o que a gente fez? Quando eu fui visitar o México, eu falei, nossa, será que isso vai dar certo? Porque era impressionante o que eles tinham no México. Aí nós fizemos um teste na cidade de Campinas. E eu ainda tinha um pouco de dúvida, falei, será que isso vai dar certo? Quando o teste foi bem sucedido, a gente colocou um grupo de lojas numa área muito pequena em Campinas, e quando você coloca uma loja, muitas lojas, uma próximas às outras, você tem uma série de benefícios. Você tem um benefício de a logística de entrega diminui o custo, porque você passa uma mais perto da outra. Você também, a nossa estratégia foi ter uma loja maior para o consumidor, com menos até espaço de estoque. Então, você precisa repor a loja com mais frequência, você precisa ter uma loja perto da outra. Mas você consegue entregar para o consumidor, às vezes uma loja que o aluguel não é tão caro, você tem uma loja que entrega produtos com preço competitivo, porque você vai na Oxo, os produtos não são caros. Não é um preço que a gente fala de loja de conveniência, tanto é que não é loja de conveniência Oxo, é mini mercado Oxo. E aí esse negócio começou a dar muito certo. Então vamos expandir, aí trouxemos para São Paulo, aí o boom foi enorme, está indo muito bem em São Paulo, a gente está achando quais cidades de expansão, então continua com um plano de expansão grande, ela é um negócio que vai continuar crescendo, nossa ambição, assim no longo prazo, não posso dar data aqui, o pessoal me cobra que é empresa de capital aberto, é mais de 5 mil lojas, e está indo muito bem, porque o modelo ele entrega para o que o consumidor quer com preço bom, com conveniência, que é importante, que é próximo. A gente chama de negócio de proximidade, um negócio que está próximo do consumidor e que ele encontre lá os itens básicos que ele precisa para o dia a dia. Você não vai encontrar tudo na Oxo, mas você vai encontrar os itens mais importantes e com qualidade. Quem já não provou, eu falo para provar, vai comer o pãozinho da Oxo. É muito bom, né? Você tem produto fresco, você tem os combos da coxinha com o refrigerante também é um excelente preço, com uma excelente qualidade. Então, é um negócio que está indo muito bem e a meta é continuar crescendo esse negócio. Mas o mérito aqui, a gente tem escolhido o parceiro certo para fazer isso, né? E ter dado escala e atenção correta. A gente conseguiu botar um grupo à parte e que é focado no business de conveniência e proximidade e está indo muito bem. Então, para os próximos 12 meses, a gente vai continuar com uma loja por dia. Já batemos mais de 350 lojas Oxo. O total de lojas na Raízen hoje, quando a gente conta da minha Argentina também, já tem mais de 2.000, entre Oxo e Select, né? Mas vai ter muito mais ainda por aí. Então aguardem aí quem está ouvindo a gente. Em breve uma Oxo perto de você e o meme vai continuar. Eu já vi tanto meme legal, né? Eu fui viajar, voltei na minha casa e virou uma Oxo. Aí o pessoal fala, não, mas não é Oxo, é Oxo. Até isso cria marketing para a gente discutir, falar do tema. Mas o importante é que o consumidor está feliz, está gostando da loja e o sucesso é isso, o consumidor satisfeito, a gente vai continuar crescendo, né? E Oxo só tem no estado de São Paulo? Hoje a gente tem Oxo só no estado de São Paulo por enquanto. A gente começou em Campinas, São Paulo, fomos para Jundiaí, Piracicaba, agora começa a assinar. A gente tem toda a logística da Oxo é nossa. A gente que te opera, a gente que distribui, mas a gente está agora planejando, não posso abrir ainda, a gente está planejando algumas outras praças no Brasil, mas vai ter expansão fora do estado de São Paulo. O projeto é nacional, o projeto é para o Brasil inteiro. E essas 5.000 lojas sem data é Oxo e Select ou é só Oxo? 5.000 lojas Oxo. Oxo. Né? Tem mais a Select ainda por vir. Né? Então é bastante coisa.
E, ao mesmo tempo, o crescimento da OXXO virou meme, né, como você mesmo falou, mas, ao mesmo tempo, também, algumas pessoas que acompanham esse mercado falam de algumas consequências, como, por exemplo, o crescimento de uma rede como essa, né, que tem esse poder de investimento, como é o poder da Raizen, acaba comprometendo, por exemplo, mercadinhos de bairro, mercado de empreendedores locais ali. Como que vocês veem isso? Eu vejo sempre assim, né? O consumidor é que sempre vai ditar. Acho que a OXXO teve um sucesso enorme no México, enfrentou as mesmas discussões no México. E essa discussão é sempre o que o consumidor prefere, o que ele valoriza, se para ele é algo bom ou não é algo bom. Então, a gente também privar o consumidor de ter algo... Então, para mim, a competição sempre tem que existir. A gente nunca faz nenhuma competição desleal, paga todos os impostos, tem todas as questões de governança, de segurança, de qualidade e assim por diante. Então, acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que, para mim, isso é bom para o consumidor. Quem dita isso é o consumidor. O sucesso da OXXO ou o insucesso da OXXO é para o consumidor. Então, se ele achar que isso é bom para ele que vai determinar. Se ele achar que não é bom, porque o preço não é bom, porque o formato não é legal, porque está atrapalhando, o mercado ele se ajusta. O que não pode acontecer é competição desleal, né? O que a gente mais vê em combustível, Mariana, é competição desleal. É o concorrente não pagando imposto, o concorrente não dando a qualidade que o consumidor precisa e assim por diante. Então, na OXXO, acho que a mentalidade é a mesma, né? A gente precisa sempre garantir que a gente faz o melhor para o mercado, o melhor para o consumidor, e o mercado vai ditar o que vai acontecer. A gente não tem nenhuma cabeça que eu quero dominar o mundo, não é isso. A gente quer, se o produto está indo bem e o consumidor está gostando, vamos continuar crescendo. Mas o drive aqui é o consumidor, ele que manda, né? Quando a gente fala em conexão, já logo imagina uma roda de amigos, família, um crush novo. Mas aqui a conexão é ainda mais importante, é com você. Conexão Viva Bem convida grandes especialistas para abordar saúde e bem-estar de forma clara e descomplicada. Aqui não tem mediquês, não tem termo difícil, nada disso. Porque a gente quer te ver cada vez mais conectado com a sua saúde. Sabe aquelas crenças populares e mitos que vivem rodando por aí? Estão com os dias contados, porque o nosso time vai desmistificar a saúde pra gente de uma vez por todas. Ainda tem dicas dos especialistas e famosos compartilhando com a gente suas próprias experiências. Tudo isso para a gente ficar ainda mais conectado com a nossa saúde. Conexão Viva Bem, toda terça, no canal UOL. E qual que tem sido a sua avaliação do governo Lula até aqui? Então, eu nunca comento muito de política. Nosso negócio, ainda mais que a gente fala de combustível, a gente evita falar. Eu sou sempre otimista, Marina, com qualquer governo. Eu sempre olho o lado bom. Eu acho que o Lula tem uma chance enorme na mão dele agora com a transição energética. O Brasil, de novo, tem um mercado muito único e com capacidade para fornecer para outros mercados. A gente é exemplo. Nesse caso aqui, o Brasil está na liderança. O que na sua visão falta ou pode ser um entrave para o governo e mais amplamente para o país de aproveitar essa janela? Eu acho que a gente tem uma reputação ruim. Então, um exemplo que eu tenho aqui, quando eu fui fazer a abertura de capital da minha companhia, você tinha pouco tempo com o investidor. Eu tinha que gastar os primeiros 5, 10 minutos falando de Brasil, explicando que não era bem assim, que a Amazônia é isso. Então, eu gastava um tempo. Então, eu acho que a gente tem que se posicionar de forma diferente, tem um entrave aqui político. Eu acho que o Brasil sempre tem como o nosso país é mais instável, né? Então, o investidor lá de fora olha muito, mas será que os contratos vão ser honrados, vão ser respeitados? Então, essa questão regulatória é sempre importante, na minha visão, para atrair investimento. A gente tem a felicidade de estar num setor, que é o setor de cana-de-açúcar, que boa parte do que a gente faz é exportado. Então, eu não tenho praticamente impostos na minha exportação, não tenho subsídios. Então, a interferência governamental é menor. Mas para atrair novo investimento, essa segurança jurídica para mim é fundamental. E nessa questão de imagem de país, né, que você coloca como uma coisa importante, você acha que a forma como o governo está atuando hoje contribui para isso, não em relação a, por exemplo, gestão anterior? Eu acho que ele está, eu acho que eu não vejo, pelo menos que eu não acompanho tão de perto, mas o que eu estou vendo eu acho que é um bom trabalho, ele está participando dos fóruns, acho que tem o momento ajuda também, né? Nessa hora, o momento que a gente está vivendo de
de sociedade, depois da guerra da Ucrânia também, eu acho que o Brasil está numa situação mais vantajosa. O Brasil é um país amigável, a gente nunca briga com ninguém, é um país que tem energia renovável, abundante para exportação, tem a parte de alimentos, que é importante para o resto do mundo. Então, o Brasil é uma noiva muito querida, né? Então, eu acho que o governo tem feito um bom trabalho, mas eu ainda acho que está longe, apesar de elogiar por um lado, eu acho que dá para fazer muito mais, né? E o papel da sociedade e das empresas privadas é ajudar, né? Como é que a gente faz isso? Ajudando participando das discussões internacionais, dos fóruns, dos debates, entrando na conversa, fazendo propaganda. Acho que pouca gente sabe hoje, dá um exemplo, Mariana, hoje a Ferrari na Fórmula 1 usa combustível da Raízen. Acho que ninguém sabe. O nosso etanol de segunda geração está na principal categoria do automobilismo do mundo. A gente está lá, combustível brasileiro, está lá, que é performance e meio ambiente. Você pega a Fórmula Indy americana, que também é uma super, a Indy 500, aquela dos 500 milhas de Indianápolis, é 90 e poucos % etanol de segunda geração do Brasil, da Raízen. E aí, então, os pilotos da Fórmula Indy usam o etanol e o consumidor comum tem resistência? Esse que é o ponto. Por isso que eu falo, se é bom para a Ferrari, tinha que ser bom para o seu carro. Não é possível, né? Que se a Ferrari usa, você também tinha que usar, né? E é marketing. Então, tudo que eu falo, o pessoal, olha, não é possível, é verdade. Então, olha lá no site da Ferrari, olha no site da Fórmula 1. E aí o pessoal fala, porque essa é uma maneira até porque o pessoal fala, um dia vai ter que eletrificar a Fórmula 1. Não, se a gente conseguir fazer um combustível 100% renovável, por que tem que eletrificar? Qual que é a vantagem? Né, porque é performance com sustentabilidade, né? E com custo. Então é muito bacana, né? É apaixonante mesmo. E no fim das contas, na sua visão, você acha que é possível que a reforma tributária gere um aumento no preço dos combustíveis? Nossa, é tão difícil falar isso. Eu acho até o contrário. Para a minha visão, acho que sabe o que acontece hoje? Hoje você tem muita sonegação de imposto nos combustíveis. O combustível tem muito combustível que não paga imposto. Se você simplificar a carga tributária, eu acho que você vai aumentar a arrecadação e isso vai permitir que o governo até reduza os impostos. Então, a minha lógica é o contrário. Hoje, como tem muita sonegação em muitas áreas, você tem que ter uma carga tributária maior porque o governo tem que arrecadar. Se você simplifica a forma de cobrar o imposto, você reduz a sonegação, aumenta a arrecadação e você pode reduzir a carga tributária. Então, para mim, esse é um ciclo virtuoso que a gente tem que entrar. Mas vai ter que esperar como é que vai ser a regulamentação, se vai aprovar essa reforma ou não vai. Acho que é muito cedo ainda para falar, mas tem que esperar e ver o que vai ser, né? Mas eu espero que com a simplificação o governo tenha uma arrecadação melhor e isso permita com que ele tenha uma carga menor, total, como lógica, né? E vocês, como você explicou para a gente, né? Vocês têm uma atuação, a gente está falando bastante aqui de etanol, mas vocês são uma empresa do agronegócio, né? Assim, muito mais agro até do que de combustível. E o agro, assim, existe hoje uma discussão, e acho que para a parte de agro até está mais pacificada em relação à taxação de um, taxação de outro, de um setor ou de outro. Como que você vê essa discussão sobre quando se fala que o agronegócio acaba tendo mais subsídio no Brasil? Você mesmo falou sobre que a produção de etanol brasileira não tem subsídio brasileiro, né? Mas existe no mercado uma discussão de que tem gente que fala que o agronegócio acaba tendo muitos benefícios, né? Como que você vê isso? Quando eu comparo com outros países, Mariana, eu conheço muito desse assunto. Então assim, o fazendeiro brasileiro é um herói. Fala de coração, vou dar alguns exemplos que pouca gente conhece. Tem uma coisa no Brasil que é muito legal, que chama reserva legal. Então, quando você tem uma fazenda, a gente não é dono de fazenda, mas fornecedores nossos, ou pessoas, ou indivíduos arrendam para a gente. O dono de uma fazenda no Brasil, ele não pode explorar 100% da área dela. Se ele estiver no estado de São Paulo, ele pode explorar só 80%, 20% não explora. Ele está competindo com o fornecedor lá de Illinois, nos Estados Unidos, que explora 100% da área dele. Então a gente tem uma contribuição ambiental muito maior que outro país. Vou dar um exemplo. Na própria Raízen, o que eu tenho de floresta sob gestão
São quase 400 mil hectares de área de floresta sob gestão, que é uma área que não é agrícola, que é floresta, é 26, 27% da minha área. É mais do que a Holanda tem como país de floresta. Então, uma empresa tem mais floresta do que um país. E o cara lá na Holanda tá, cara, mandando ver na produção dele sem ter nenhuma área de preservação. Por quê? Porque é isso aí, ele tem uma vantagem competitiva enorme contra a gente. Então, você fala, isso é subsídio? Mas o Brasil, ele contribui mais para a proteção ambiental, o fazendeiro brasileiro, do que qualquer fazendeiro em outro lugar do mundo. Se eu não me engano, acho que só a Costa Rica que tem um pouco mais. Mas os países grandes produtores, a gente é um exemplo, né? Então, você pega no nosso caso lá, eu vou dar um exemplo agora que aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um programa que chama Inflation Reduction Act, é um nome em inglês, difícil de entender, que basicamente é um programa de subsídio para renováveis no mercado americano. Então você vai lá, quem for construir uma planta de etanol nos Estados Unidos hoje, o governo te dá uma boa parte do dinheiro de graça. Está competindo com a gente aqui, que a gente não tem nenhum subsídio para fazer. Eu tenho que competir com esse cara. Então, para mim, quando eu olho o geral, é que a gente é tão bom, mas tão eficiente na agricultura, que a gente compete mesmo assim, entendeu? Então, o que eu vejo é que os outros países é que têm medo da gente e acabam tendo que subsidiar. Então, relativo aos outros países, então o Brasil tem que se inserir num contexto que vamos olhar a nossa agricultura frente à agricultura dos outros países do mundo, para ver se a gente E aí, eu acho que ninguém vai ter dúvida que a gente tem pouco para falar nenhum subsídio, né? Os outros países, eles defendem muito mais a agricultura, o seu agricultor. Eu acho até de forma equivocada na minha visão. Eu não estou pedindo aqui para ter subsídio, mas acho que essa relatividade que o Brasil tinha que brigar mais. Então o Brasil tem que ser um país que brigue mais. Fala, olha, o meu agricultor no Brasil está numa posição de mais dificuldade frente ao agricultor americano, o europeu, o francês, o australiano e assim por diante. Então, essa relatividade a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente pode matar o agronegócio brasileiro, porque é uma competição global, né? E a gente já está atrás, né? Então, o que o pessoal fala para mim, eu falo, putz, talvez ele está querendo comparar banana com abacaxi, eu quero comparar com outro setor, mas compara outro setor com outro setor também. Porque o agronegócio brasileiro, ele é responsável por ter muito alimento aqui no Brasil, que é ótimo, a gente tem alimento aqui muito competitivo, mas é muito para exportação. A gente não pode onerar um setor que gera... Olha a riqueza que o agronegócio gerou nos últimos anos para o país. Acho que é o setor que mais cresceu, que mais gera divisa, que mais gera emprego e assim por diante. Então, eu discordo quando o pessoal fala que o agronegócio é protegido. Eu acho que não. Porque o pessoal olha muito para o Brasil, tem que olhar para fora com quem que a gente compete. Isso não é só a cana, não. Conheço a turma da soja, são excelentes, né? A turma da soja, do milho, do algodão, da carne, é um pessoal muito bom, né? Qual?